Então, dando início ao Mock Trial, primeiro me apresentar, sou Ana Olímpia, economista da LCA Consultores. Tenho 9 anos de atuação especificamente em antitruste, há alguns anos já frequentando o Ibracão, e essa é a primeira vez que eu estou compondo uma mesa, e por isso torna essa edição para mim bastante especial. E eu não poderia estar mais feliz de estar numa mesa que é um Mock Trial, que para mim é um momento em que a gente consegue aprofundar discussões do nosso dia a dia de uma forma bastante lúdica e divertida. E eu também não poderia ficar mais alegre quando cada um de vocês aqui compõe a mesa, aceitar o convite meu e do Gabriel Takahashi, que está aqui na frente, que é o verdadeiro idealizador do Mock Trial desse ano, para compor a mesa. Eles não só aceitaram e aceitaram com bastante entusiasmo, como se prepararam muito bem. Dando um spoiler, até pesquisa de campo teve. E a preparação é motivada por um motivo simples, que eles têm aqui diante deles o Tribunal do CAD. Vamos para o plano, vou explicar o plano do Mock Trial e depois apresentar o caso. Aqui estão compostos o Paulo e o Ricardo representando um dos lados, já vou apresentar quem são. A Paula e a Tatiana representando o outro lado, então economistas e advogados dos dois lados vão apresentar seus argumentos. E a Camila Paulette, que vai dar suporte para vocês poderem fazer a decisão de vocês, fazendo perguntas e indagações para ambos os lados. Vocês vão ver que vocês têm um link para a votação, que está no QR Code, no material que a gente distribuiu para vocês. A gente vai anunciar no final, é para ser votado no final da discussão. E depois de apresentado, a gente vai fazer uma pequena mesa redonda, que é aquele momento que a gente gosta nos escritórios e consultorias de discutir o caso, o que você achou dos argumentos, etc. Então, vamos para o caso. O caso se trata da aquisição da Vapor Games pela Allmarket. A Allmarket, ela é a maior varejista multiproduto que vende jogos eletrônicos. Ela comercializa mídia física para jogos em PC e em consoles. A Vapor Games é a maior plataforma online distribuidora de jogos eletrônicos para PC. Comercializa apenas mídia digital em jogos de PC. Trata-se, então, de uma fusão entre distribuidoras de jogos eletrônicos. Sobreposição horizontal pode existir caso o entendimento do mercado relevante seja que haja uma concorrência entre físico e online. Para que todo mundo entenda bem sobre esse mercado, a gente vai fazer uma pequena explicação sobre o que seria esse produto de jogos eletrônicos. Acho que a primeira coisa que é importante vocês saberem é que existem duas formas de apresentação. Tem uma forma física, mídia física, que é um CD, e tem a mídia digital, que é um arquivo que fica na nuvem. E eles podem ser reproduzidos tanto em PC quanto em consoles, os famosos videogames. Para os mais velhos, Mega Drive. Quem são os agentes envolvidos na indústria? Tem os desenvolvedores da produção dos jogos, e eles podem ser específicos para um tipo de reprodução, consoles ou PC, ou pode ser para múltiplos dispositivos. E também tem a publicação dos jogos, que esse agente ele é responsável pelo licenciamento, divulgação e marketing, pela distribuição. A distribuição pode ser feita tanto pelo desenvolvedor, de forma direta, quanto por um terceiro, que é o distribuidor. A estrutura da aquisição se trata, então, da Allmarket, que está focado na oferta de mídia física. Ele está adquirindo a Vapor Games, focada na oferta de mídias digitais.
Como se dá a estrutura de oferta nesse mercado aqui no Brasil? Primeiro, você tem os desenvolvedores de jogos. Em cima, a gente destaca que os desenvolvedores de jogos para consoles, eles têm uma atuação de exclusividade junto com os distribuidores de mídia digital apenas para consoles. Então, que são aqueles 3 blocos do canto esquerdo aqui para. Você tem também os outros distribuidores, que são lojas online de jogos de mídia digital para PC, que o Vapor Game faz parte desse conjunto. E do outro lado você tem os ofertantes de mídia física, que são todos varejistas multiprodutos, que também vendem a mídia física tanto para PC quanto para console. No Brasil, o mercado secundário ele é bastante relevante. Quando você tem a mídia física, você consegue revender o produto e recuperar a parte do investimento, do gasto que você teve com os jogos. É um setor em bastante crescimento, tanto no Brasil quanto no mundo. O crescimento é, em média, expectativa de crescimento de 4,3% ao ano. E é um mercado que está em processo de digitalização. No mundo, o percentual de mídias digitais já representa 5,8%. No Brasil, esse percentual é um pouco mais alto. E em consoles, ele é mais alto também. Então, em consoles é o inverso. Em consoles, o físico tem uma relevância maior. No mundo, de 28% das vendas. Qual é a motivação da operação? A Allmarket deseja ampliar a sua atuação em jogos eletrônicos. Ela hoje é especializada na comercialização de mídia física, logo ela está buscando atuar no mercado de mídia digital. Uma informação relevante é que parte do catálogo dos distribuidores de mídia digital é exclusivo. Aqui, vocês têm em detalhe no papel que a gente circulou para vocês, os market shares de cada uma das partes e dos outros agentes do mercado. Como vocês veem, tem bastante cenários de definição de mercado relevante. Tem a possibilidade de ser PC, apenas console, PC mais console, e também tem a possibilidade de ser físico, digital e físico e digital. A sobreposição acontece sempre quando não há segmentação entre físico e digital. O que dizem as requerentes? As requerentes, aqui representada pela Paula Pugliese e pela Tatiana Lima, argumentaram até agora para a SG que não vem necessidade de segmentar, quer dizer, ao contrário, elas veem necessidade de segmentar o mercado em digital e físico. Os argumentos dela, principalmente, é que mídias físicas necessitam de leitores de disco, algo que não está presente em todos os aparelhos de reprodução. A varejista Vale Tudo, representada aqui pelo Paulo Casagrande e pelo Ricardo Medeiros, argumenta o contrário. Eles argumentam que não deve segmentar os canais de distribuição. Os preços das mídias físicas e digitais são semelhantes. Esse é um argumento que eles apresentam, e eles vão apresentar outros argumentos para vocês em breve. Outro ponto relevante da argumentação deles é que essa operação pode gerar um efeito conglomerado. A SG fez um teste de mercado e também avaliou como os outros agentes do mercado se posicionam em relação a essa operação. Os desenvolvedores de jogos mostram uma preocupação do elevado poder de compra que a Allmarket passará a ter. Já as demais distribuidoras de jogos em PC argumentam que a Vapor Games passará a ter uma condição de contratar ainda mais títulos em seu catálogo, tendo uma força de gerar uma exclusividade, de acordos de exclusividades ainda maior. Então, para encerrar, o que a SG concluiu?
A SG aprova, sem restrições, e ela concorda com as teses das requerentes, em que há que segmentar o físico do digital. Por sua vez, o tribunal decidiu avocar o caso. Eles desejam investigar com mais profundidade a definição de mercado relevante e avaliar se a rivalidade existente daria conta de afastar as preocupações concorrenciais que essa operação vai gerar. Então, agora, gostaria que o Paulo Casagrande se apresentasse primeiramente e depois apresentasse os argumentos da Vale Tudo. Obrigado, presidente. Prezados senhores e senhoras do Conselho, boa tarde. Meu nome é Paulo Casagrande, sou sócio de Trent Rossi Watanabe, e aqui eu represento a Vale Tudo, empresa do setor varejista, que foi habilitada como terceira interessada neste ato de concentração e que buscou contribuir com a instrução deste ato de concentração, pois vê com grande gravidade a operação de compra pela Allmarket, a maior empresa no segmento de varejo físico de jogos eletrônicos da Vapor Games, a sua concorrente direta, especializada no segmento de venda online desses mesmos jogos e que, vejam, é a maior empresa de tal segmento. Tendo isso em conta, a vocação do presente ato de concentração por este tribunal foi medida acertada, pois é por meio de tal mecanismo processual de revisão dentro dos salutares checks and balances estabelecidos na atual lei de concorrência entre a Superintendência Geral e o Tribunal, em que será possível a este CAD, a esta autoridade, avaliar com a profundidade devida os sérios impactos que a operação Allmarket Vapor Games, tal qual apresentada, causará ao setor brasileiro de jogos eletrônicos e, por conseguinte, dada essa análise aprofundada, será possível chegar à inafastável conclusão de que é necessária a intervenção dessa autoridade antitruste. Em primeiro lugar, e ao contrário do que afirmaram as requerentes, é necessário reconhecer que o varejo de jogos eletrônicos, especialmente os jogos eletrônicos para PCs, para computadores, constitui um mercado único, independente do canal pelo qual os jogos são distribuídos. Como de praxe, a análise quanto à configuração do mercado relevante deve começar pela ótica da demanda dos consumidores. E aí eu quero trazer aqui ao conhecimento dos senhores uma pequena diligência prática que eu conduzi hoje de manhã e que me foi muito instrutivo. Estive numa loja de componentes eletrônicos, aqui na Paulista, e lá havia esses leitores externos de CDs e DVDs à venda. Custava um pouco mais de R$100, pouco mais do que eu paguei por esse jogo aqui, físico. E aí eu perguntei para o vendedor se era um item que vendia bem. Qual foi a resposta? Ah, doutor, claro. Os computadores e laptops hoje em dia vêm sem os leitores, mas todo mundo tem CD, tem DVD, tem jogos, todo mundo quer poder acessar essas mídias, e aí vem aqui, compra o leitor e pode jogar seu jogo, ouvir sua música, ver seu DVD. É essa, senhores, a realidade brasileira. É a realidade do consumidor brasileiro, que tem, neste CAD, o órgão com o munus constitucional e legal de resguardar o funcionamento dos mercados. São as opções, as alternativas de acesso aos bens e produtos nos mercados brasileiros que devem ser resguardados por essa autoridade, especialmente para os consumidores mais vulneráveis que tão presentes estão na economia brasileira. Pois bem, e essa realidade é muito evidente. No médio prazo, o que se pode vislumbrar é que a verdade é que o canal físico e o canal digital continuarão a disputar entre si a preferência dos consumidores de jogos eletrônicos, especialmente aqueles de menor renda. São esses consumidores que fazem esse tipo de avaliação sobre comprar o jogo ou na plataforma digital, ou na loja física, ou mesmo numa loja física que tenha comércio eletrônico, pode entregar na sua casa, se faz sentido ou não comprar esse leitor externo para acoplar ao seu PC. PC esse que vai ser um PC mais antigo, então provavelmente ele já vai ter o leitor de mídia física, e assim por diante. Note-se que, no Brasil,
há uma quantidade ainda expressiva de PCs que possuem leitor de mídia física, ao contrário do que apontam as requerentes. Porque o parque instalado de equipamentos ainda contém uma grande quantidade de equipamentos mais antigos, equipamentos esses que não são utilizados apenas para jogos, são utilizados para as mais diversas tarefas que necessitam aí, né, de um computador, e que tem a mídia física, então, portanto, lá também o usuário tem condições de jogar o seu jogo. São esses consumidores que avaliam as alternativas de compra desse leitor externo, a loja física, a loja virtual, e que concorrem entre si também nesse tipo de mercado, não tenham dúvida, e pode avaliar, comprar um leitor externo para poder jogar o seu jogo. Além do mais, essa cópia física ela pode ser revendida, né, que também é uma realidade muito peculiar do mercado brasileiro e que torna ainda mais interessante, ou que mantém a atratividade do canal físico de comercialização de jogos eletrônicos. E que, obviamente, essa atratividade se contrapõe a outras vantagens da mídia online. E o consumidor tem condições de avaliar as duas alternativas, mas considera claramente as duas alternativas de acesso aos jogos eletrônicos como competidoras entre si, disputando entre si a sua preferência. Na visão artificial das requerentes, trazida aqui aos autos, não há jogo possível entre os players especializados em cada um desses canais. Mas no dia a dia dessas duas empresas, senhores conselheiros, a realidade é outra. Elas que ainda são independentes, elas sim consideram a preferência dos seus clientes. E elas sim consideram que elas disputam entre si essas preferências. E esse jogo é jogado todos os dias. Mas, caso a operação agora, sob análise dos senhores, for aprovada tal qual apresentada, esse jogo será extinto. Game over. Notem, senhores conselheiros, que essa realidade, embora mais notável na realidade, essa situação, essa disputa entre os canais, embora mais notável na realidade brasileira, também existem em mercados mais sofisticados. Em uma decisão recente da Comissão Europeia, envolvendo a operação entre a Microsoft e a Activision Blizzard, a autoridade considerou que preços, tamanho de armazenamento, acessibilidade, requisitos técnicos dos jogos físicos e dos jogos digitais são semelhantes e trazem a mesma utilidade para os usuários, de forma que os usuários podem alternar com facilidade entre os dois formatos de jogos e efetivamente os consideram como sucedâneos entre si. Isso da ótica da oferta, na ótica da demanda. Na ótica da oferta, por parte dos desenvolvedores e publicadores de jogos eletrônicos, a situação é bastante parecida. Eles consideram, de acordo com o teste de mercado conduzido por aquela autoridade, foi possível constatar que é muito fácil os desenvolvedores e publicadores de trazerem os seus produtos tanto no canal físico quanto no canal digital, fazer trocas entre um e outro e assim por diante. Então, o fato é que, tanto sob a ótica da demanda quanto sob a ótica da oferta, esses dois canais são, sim, concorrentes entre si e disputam entre si a preferência dos clientes. Tendo isso em conta, a conclusão é muito simples. A participação conjunta de mercado das partes passa a ser superior a 60% e, por consequência direta da operação, a variação do índice de concentração HHI serão de estratosféricos 1.125 pontos, em um mercado que já pode ser considerado bastante concentrado, pois tem um índice HHI superior a 4.300 pontos. Quando se consideram, claro, os parâmetros de análise do guia de atos de consideração horizontais desta autoridade de concorrência. Nesse ponto, senhores, ainda que os números já seriam suficientes em si só para justificar uma intervenção dessa autoridade, há que se considerar os efeitos concretos que serão decorrentes dessa operação, caso ela seja aprovada tal qual apresentada à autoridade. Em primeiro lugar, e de maneira muito simples e direta, o fato é que haverá diminuição do número de opções para o consumidor final, para a aquisição dos jogos eletrônicos, e porque, afinal de contas, haverá mitigação da concorrência entre dois players muito relevantes desse segmento de mercado. Esse novo player vai ter a maior atuação no canal físico, maior atuação no canal digital, vai diminuir o acesso, as alternativas de acesso para os clientes e vai ter condições de cobrar preços supracompetitivos. Simples assim. Em segundo lugar, haverá maior capacidade e maior incentivo da nova empresa em celebrar acordos de exclusividade com desenvolvedores e os publishers dos jogos eletrônicos. Aqui deve-se considerar que o teste de mercado ressaltou, como já exposto aqui,
a presença dessa prática restritiva por parte das maiores plataformas de distribuição de jogos eletrônicos, como a Vapor Games. O mesmo teste de mercado também deixou clara a preocupação desses players a montante, que se verão ainda mais premidos pelo reforçado poder econômico. Um minuto, ok. Obrigado, presidente. Se verão ainda mais premidos pela reforçado poder de mercado da nova empresa e que terão, então, condições de fazer novos acordos de exclusividade com novos jogos e assim por diante. E, obviamente, ela também terá condições, em terceiro lugar, de não só aplicar isso para os jogos para PC, mas também nos jogos físicos para console. Ainda que elas não concorra a Vapor Games com a All Market nesse segmento, ela terá condições de fazer acordos de exclusividade também nesse segmento, e isso prejudicando o funcionamento também desse segmento, ainda que ele não seja, a priori, afetado pela operação. Indo, portanto, à conclusão, o fato é que esses elementos diminuem alternativas de acesso aos consumidores, aumenta barreiras a entradas, especialmente por conta dos acordos de exclusividade junto aos desenvolvedores e publishers dos jogos, e com isso prejudica o funcionamento como um todo do mercado de revenda e distribuição de jogos eletrônicos. Portanto, senhores conselheiros, entendemos que há elementos para a intervenção desta autoridade com relação a esta operação, quer pela sua proibição, ou, alternativamente, pela determinação de proibição de celebração de novos acordos de exclusividade com os desenvolvedores e publishers por um período razoável de tempo, a fim de que haja ao menos uma mitigação deste aumento de barreiras à entrada no segmento de distribuição de mercado de jogos eletrônicos. Muito obrigado. Agora eu peço para a Paula Pugliese vir apresentar as considerações da All Market e fazer a sua apresentação também, introdução. Boa tarde, senhoras e senhores conselheiros, senhora conselheira relatora, ilustre membro do Ministério Público Federal, Procuradora-Geral do CAD. Meu nome é Paula Pugliese, eu sou patrona da All Market e vou começar pedindo a vênia de desentranhamento dos documentos que acabaram de ser agregados ao processo, inclusive a própria diligência feita essa manhã pelo patrono do interveniente, dado que ela não contou com a contradita necessária para essa discussão aqui. Enfim. Seguindo em frente. Senhoras e senhores, esse é um caso simples. Trata-se da entrada da All Market no mercado de games digitais para PCs. É uma entrada em um mercado novo. Não é à toa que a Superintendência Geral do CAD concluiu pela sua aprovação sem restrições. A All Market não atua no mercado de distribuição de games digitais hoje. Quer diversificar seu portfólio. Sem querer fazer trocadilhos, game over. Estamos aqui reabrindo uma discussão desnecessariamente, dado que a ECG fez uma exaustiva análise e um teste de mercado bastante abrangente, que levaram à tranquilidade da aprovação sem restrições. E por quê que a ECG teve que fazer uma análise exaustiva e um teste abrangente num caso de mera entrada? Porque esse caso vem sendo problematizado pelo terceiro interessado aqui presente, que data máxima vênia, com todo respeito e acatamento aqui pelo trabalho do doutor patrono, nada mais pretende do que tumultuar esse processo e proteger um interesse privado. Eu vou explicar por que a Varitudo está aqui. E por que isso não tem nada de antitruste. Por que isso não tem nada a ver com o pobre do consumidor brasileiro de games, que compra no mercado secundário, onde a Varitudo nem atua. O mercado de games em mídia física está em declínio. Vai morrer. Isso é um dado. E é global. Os games em mídia digital responderam por 94,2% das vendas de games no mundo em 2022.
Está no processo, doutor. Se considerarmos as vendas de games só para PC, esse número sobe para 98%. No Brasil, os games digitais respondem já por 82% das vendas de jogos eletrônicos. Vai ser uma morte mais rápida ou mais lenta, a depender de algumas circunstâncias mais locais, mas a morte é inevitável. E isso independe das ações de nós varejistas ou das plataformas de games. Isso decorre do fato de que os computadores e novos consoles vêm paulatinamente deixando de ser fabricados com a entrada para a mídia física. Por que isso é importante para essa análise aqui? É simples. Tanto a Allmarket quanto a terceira interessada, a Varitudo, são varejistas multiproduto. Em suas lojas, tanto físicas quanto digitais, compra-se de sabão em pó a teclados de computador, de roupa de cama a jogos eletrônicos. Do que vivem as varejistas multiproduto? De distribuir um portfólio enorme de produtos em mercados em diferentes estágios de maturação, tanto no e-commerce quanto no varejo físico. Quando um varejista multiproduto enxerga que um determinado produto está em fase de declínio, incorpora ao seu portfólio produtos em fase de expansão. É assim que funciona para que ninguém acabe como a Blockbuster. A Allmarket entendeu que era estratégico incorporar ao seu portfólio, portanto, a distribuição de games digitais para PC. Mercado em que hoje ela não está presente. Poderia ter optado por incorporar ao seu portfólio a distribuição de livros eletrônicos ou uma plataforma de streaming. Decidiu-se pelos games. O mesmo poderia ter feito a Varitudo. A Varitudo vai quebrar com a aquisição da Vapor Games pela Allmarket? Não. Vai deixar de poder ofertar games em mídia física, como hoje já faz, de maneira, aliás, bastante bem sucedida, com 30% de market share? Também não. Vai deixar de ter opção de vender games no mercado digital? Evidentemente que não. Seja porque pode entrar de maneira independente, seja porque pode licenciar diretamente de desenvolvedores de jogos, se assim desejar. Há uma variedade enorme de desenvolvedores brasileiros e estrangeiros só esperando que uma grande rede varejista e bem-sucedida como a Varitudo se disponha a licenciar seus produtos. Não precisa ser a Vapor Games. Até porque, só lembrando que a Vapor Games só distribui jogos para PC, sendo que a maior parte das vendas, tanto físicas quanto online, são feitas pelos varejos multiproduto, como a Allmarket e a Varitudo, ela é feita para consoles, 57,8%, segmento que nem mesmo é afetado por essa transação. O argumento aqui, para se opor à transação, é a concentração no mercado maior de distribuição de jogos eletrônicos para PC. Só não se explica aqui que as vendas de jogos eletrônicos para PC em mídia física estão fadados a ainda existir, quando os PCs deixarem de conter a entrada para a mídia física. No futuro, esse market share vai ser zero. Somar o market share da Allmarket hoje em mídia física para PC equivale a somar o market share da Blockbuster ao da Netflix, quando o streaming já havia se definido como um novo padrão de mercado para alocação de filmes. Diz também a Varitudo que o combo teria um efeito conglomerado. Bom, só não se explica como é que esse efeito conglomerado difere do efeito conglomerado que qualquer acréscimo de produto a um varejo multiproduto naturalmente oferece. Indubitavelmente, acrescentar produtos ao portfólio de um multivarejo tem um efeito de portfólio. Eureka! Quanto maior e mais diversificado for o portfólio, maior é o tempo que o consumidor fica na loja, melhores as chances de realizar uma venda, seja no mercado em que o consumidor procurou originalmente, seja em outro. É um chamariz. Em nada difere da estratégia que a própria Varitudo também adota ao agregar ao seu portfólio produtos online e digitais, de sabão em pó a jogos eletrônicos. A discussão sobre efeito conglomerados e poder de portfólio só faria sentido se a gente aqui estivesse discutindo o potencial de aumento de barreira à entrada no mercado de varejo multiproduto. Mas isso sequer é tema para debate nesse caso. A verdade é que por trás dessa intervenção da Varitudo tem apenas um incômodo maior com a competitividade no mercado de varejo multiproduto que a visão estratégica do meu cliente Allmarket deve ter ao incorporar ao seu portfólio um novo mercado em expansão. Mas é só. Isso não é um caso antitrust. Para finalizar, conselheiros
e conselheira relatora, esse caso não pode ser confundido com um outro que chegou a ser mencionado aqui, ficou famoso por ter gerado decisões conflitantes em várias jurisdições, pela preocupação com cloud games, que foi até bloqueado pela autoridade inglesa e aprovado com remédio na Europa. Lá, naquele caso, o comprador também fabricava o console para jogar os games. E aqui está intrinsecamente ligado à decisão de impor uma obsolescência aos consoles e computadores, tirando deles a entrada para a mídia física. Lá, o fim do mercado físico tem relação, talvez direta, com as ações adotadas pela empresa compradora. Aqui não. A Allmarket é uma varejista. Ela não decide nada em relação ao futuro das mídias. Ela só enxergou um paralelo aqui com o que já aconteceu em outros mercados em desenvolvimento e fez uma aposta num mercado novo. E é por isso também que o pedido de eliminação das relações de exclusividade de distribuição de jogos digitais não tem o menor cabimento aqui. Todas as plataformas de distribuição de jogos digitais têm alguns jogos exclusivos, aqui não é diferente. A existência de alguns jogos exclusivos não impede a entrada de novos players na distribuição. Tanto assim que o próprio teste de mercado, deste caso, demonstrou que houve a entrada de 2 players relevantes nos últimos anos, a Legendária Jogos e a Ubirajara Games, que entraram recentemente e abocanharam cada uma 24,5% e 7,5% de share. Além, obviamente, de outras plataformas que operam mais na franja. Esses shares são instáveis. Basta um jogo se tornar um blockbuster, sem querer fazer o trocadilho de novo, né? Que eles rapidamente se desestabilizam. É a exclusividade que recompensa o investimento que as plataformas precisam fazer para distribuir e promover jogos. Os jogos que estouram em popularidade são os que pagam as contas dos outros. Um último comentário. Tenho tempo? Só para não passar em branco. Por mais aqui que eu me solidarize com os sentimentos de empatia mercadológica da Vale Tudo, a verdade é que ninguém aqui precisa proteger desenvolvedores de jogos. Eles estão muito bem, obrigada. Parte deles é integrada verticalmente. São todos bem grandinhos, sabem se defender. Eles têm grande poder de barganha, estão muito longe de depender da Allmarket ou da Vapor Games. E há também os pequenos, esses estão loucos esperando uma Vale Tudo aparecer lá para licenciar seus games. É por essas razões que essa intervenção não merece prosperar. Estamos aqui despendendo recursos públicos para proteger interesses privados. Por essa razão, requer ao Allmarket respeitosamente que esse ato de consideração seja aprovado sem restrições de forma definitiva e arquivada a apelação do terceiro interessado. Muito obrigada. Agora chamo Camila Pauletti para fazer suas considerações e contribuir para o tribunal poder refletir mais sobre o caso. Obrigada. Boa tarde a todos. Meu nome é Camila Pauletti. Meu papel hoje aqui é trazer alguns comentários e ponderações. Não vou exercer aqui o papel de conselheira, os conselheiros são vocês, mas trazer algumas reflexões aqui em relação ao caso. Primeiro, agradecer, né, e já parabenizar também os patronos pelas apresentações e defesas. A gente está aqui diante de uma discussão interessante no mercado de plataformas digitais, em que a gente vai analisar tanto a definição de mercado relevante, como a análise também de efeitos conglomerados. A mídia física concorre, né, com o mercado de mídia digital, e, para além disso, o varejo multiproduto da Allmarket, ele concorre com o varejo especializado da Vapor Games. As requerentes, de um lado, trazem argumento de que a operação ela representa a entrada da Allmarket no mercado de mídia digital, e no fato de que essa mídia física ela tem se tornado cada vez mais obsoleta e tende aí a sumir no curto prazo. Enquanto a Varetudo, terceira interessada, que é uma varejista multiproduto e comercializa apenas mídia física de jogos para PCs e consoles, defende a importância e a substituibilidade da mídia física e digital. Traz também o argumento de que no Brasil, diferente de outros países, o percentual relevante de consumidores que ainda adquirem a mídia física, né, em função do acesso limitado de uma parte da população à internet.
Bom, fato é que o mercado de distribuição de jogos eletrônicos, ele é tradicionalmente, né, ele vem numa atuada de distribuição de mídia física, mas nos últimos anos houve uma acentuada migração para a mídia digital, que é inquestionável. Inclusive, nos autos, a gente vê relatórios, e até nos cadernos do CAD, em relação ao aumento da mídia digital, e que hoje apenas 5,8% dos jogos vendidos no mundo são em formato físico. Mesmo que no Brasil esse percentual de mídia física seja ainda maior, se comparado a outros países, há um aumento também significativo do acesso da população à internet aqui. Para além disso, como foi trazido, os PCs não têm, né, a maioria dos PCs não tem mais entrada para mídia física. Os jogos de dispositivo digital, eles já são 100% de dispositivo móvel, eles já são 100% digitais, e os consoles também estão seguindo nessa mesma linha. Então, há uma clara transição e já um predomínio da distribuição de mídia digital. Então, mesmo que hoje ainda haja consumidores que adquirem, né, a mídia física, a tendência, de fato, é que ela passe a ficar cada vez menos relevante, siga aí a tendência de outros segmentos, como de música, filmes e outros. Então, feitas essas considerações, para a gente entender a relevância da mídia física e digital hoje, independentemente se há ou não substituibilidade, se os mercados concorrem diretamente ou não, acho que a primeira ponderação que eu trago aqui a gente precisa definir esse mercado de maneira tão rígida, né? A gente precisa estabelecer fronteiras tão firmes, ou, como já pontuado pelo CAD no caderno, e em outras do caderno de plataformas digitais, como em outros casos, a gente pode deixar essa fronteira aí mais fluida e olhar a situação dando menos relevância para a definição de mercado relevante e avaliar outros aspectos, né? Que seriam, né, quais seriam os incentivos, qual que é a dinâmica competitiva desse mercado e os incentivos das partes para que elas, pós-operação, essa empresa exerça eventualmente poder de mercado. Então, nesse contexto, já indagando para os próximos patronos que virão aqui, economistas, para discutir, não valeria a pena a gente olhar os diferentes cenários. Então, vamos considerar o mercado de distribuição de jogos eletrônicos em mídia física e digital para PC e console, mercado de distribuição de jogos eletrônicos em mídia física e digital só para PC, mas também considerar esse cenário de ausência de sobreposição, que é trazido pelas requerentes, mas que, eventualmente, acarretaria em efeitos conglomerados, uma vez que a Allmarket está adquirindo uma empresa que atua num segmento, né, mais especializado, que ela ainda não atua, agregando aí um produto novo para o seu portfólio, e que poderia aí dar o efeito de maior captura, enfim, para os dois lados de usuários. Então, essas são as primeiras indagações para a gente refletir, e já passo a palavra para o economista Ricardo. Pedir para o economista Ricardo venha, se apresente primeiro e depois seus argumentos. Obrigado. Pode baixar um pouco. Na realidade, eu sou advogado, mas eu atuo como economista. Obrigado. Eu represento aqui, eu trabalho até há pouco tempo no Departamento de Estudos Econômicos e agora estou trabalhando na presidência do CAD. E aqui represento a Vale Tudo, uma empresa extremamente séria do mercado, há muito tempo já consolidada, e me chama muito a atenção que se venha esse excelso púlpito do CAD vir defender a morte e falar com júbilo, com felicidade, sobre morte de mercados, de consumidores que ainda estão no mercado, para ele, e justamente para o CAD, que deve proteger, defender e nutrir a concorrência. E para a gente entender bem sobre o que a gente está falando, aqui nós temos os mercados relevantes e as sobreposições. Né? Claro que, de acordo com a tese das requerentes, né, nós vemos que nós defendemos que existe um mercado de PC,
E mesmo olhando só o PC e console, o que a gente verifica? Né? No mercado só de PC, você tem uma concentração de 62% do mercado e um delta HHI de 1.124 pontos. Enquanto que você olha ainda pelo outro mercado também definido, né, o mais amplo, de PC mais console, você ainda vai ter uma grande concentração de mercado de 32% e um delta HHI de 473 pontos. Pois bem, o que as requerentes alegam é esse cenário. Ou seja, sem concentração nenhuma, não tem nenhum problema com a presente operação, porque um é o mercado físico, o outro é o mercado digital, mas isso vai contra um conceito muito básico sobre o mercado relevante. O mercado relevante começa pelas requerentes, a não ser que a elasticidade cruzada entre as requerentes seja necessariamente zero, você tem que começar pelo cenário mais conservador possível. E é por isso que nós defendemos, a Varetudo defende, que os PCs não estão no mesmo mercado de jogos de console e que jogos físicos, sim, estão nos mesmos mercados online. Por quê? Bem, vejamos o que nós temos em termos de jurisprudência, tanto do CAD como internacional. Do CAD, nós temos o caso Microsoft, ZeniMax, Warner Bros., Sonopress, Rimo, Ubisoft, Vivendi, Warner e Sony. Todos esses, eles deixaram o mercado relevante em aberto. Mas no caso do ZeniMax, se levou em consideração especificamente um cenário onde você tinha o mercado, esses mercados relevantes que nós estamos falando, o mercado digital junto com o mercado físico. Né? E há outros casos também que se entendeu PC diferente do mercado de consoles, ou seja, essa é uma preocupação que foi levada em consideração na jurisprudência do CAD. E quando nós olhamos a jurisprudência internacional, o FTC chegou a ter um mercado relevante específico para alta performance em termos de console e entendeu que os jogos de PC eram diferentes desses mercados de alta performance. Quando a gente olha para o que aconteceu na decisão da Comissão Europeia, nós vemos que esses dois temas que eu acabei de trazer para Vossas Excelências foram decididos exatamente como nós, da Varetudo, estamos argumentando. Nós dizemos que jogos físicos e jogos digitais estão no mesmo mercado. Foi exatamente assim que eles decidiram. E lá também se decidiu que PC era diferente, porque você precisa de todo um detalhamento, como foi trazido aqui pelo doutor patrono aqui que me antecedeu, o Dr. Paulo Casagrande. Né? Então, quando a gente analisa esses debates internacionais, nós fizemos teste de elasticidade crítica, nós conseguimos demonstrar que a elasticidade crítica, que é de 2,2 do mercado, e a elasticidade mensurada, a gente chegou a ver o que tinha na doutrina, é de 1,8, ou seja, mesmo os testes que nós temos à disposição mostram que o mercado deve ser restrito. Nós fizemos testes de simulação que mostram que é possível ter aumentos de preço de até 45%, e nós fizemos vários cenários. Há cenários que têm menos aumento de preço, e o PCAIDS ele depende aí da distância que você calcula, da elasticidade própria e da elasticidade calibrada. Nós estamos vendo em diferentes cenários que a variação da quantidade vai cair pós-operação e as eficiências das requerentes que foram prometidas, elas não são suficientes para impedir esse aumento de preço em diferentes cenários, todos eles baseados na jurisprudência que já utilizou esses modelos de simulação e também quando nós vemos aqui todos os artigos que demonstram quanto que é a elasticidade. Eu falei para vocês que a gente está calibrando de acordo com o que há de mais científico, mais acadêmico. Nós vemos aí que tem uma média aí de elasticidade de 2,15, ou seja, os cenários que a gente está adotando aqui são cenários extremamente conservadores. E vamos esquecer essa parte econométrica, vamos pensar assim, será que não tem problema para os consumidores? Esse é um jogo que é o Ratchet & Clank. E esse youtuber, o Valentin Game, ele fala por que ele se arrependeu de comprar um console que não tinha entrada para mídia física. E a razão pela qual ele se arrependeu é porque ele mostra
que a loja online custa R$ 69,99, enquanto que a mídia física, no lançamento, custa R$ 55,54. Claro que nos autos se diz que os preços são semelhantes, mas essa diferença de preços aqui ocorre em alguns jogos. E isso significa que, sim, eles são competidores, eles são consumidores. No Ratchet & Clank, quando a gente analisa outros tipos de jogos, por exemplo, o Returnal, que diz respeito a uma viagem espacial que dá errado, que você tem uma série de problemas, de novo, você vê, é um dos grandes lançamentos que você tem, e você tem a mídia física custando R$ 58,38 pela Amazon, e a mídia online custando R$ 69,99. Ou seja, você não apenas acaba com a possibilidade dos consumidores revenderem as mídias físicas, mas você tem esse diferencial de preços que é uma prova sobre o poder de mercado que você tem. Inclusive para jogos multi-home, como os Avengers, que você tem uma diferença de preços de R$ 44,99 para mídias online, quando você compra pela loja específica, mesmo multi-home, e aqui você tem a mídia física custando R$ 19,99. Né? E claro que tem diferentes, não significa que o físico é necessariamente melhor ou que o online é necessariamente melhor, cada um tem as suas peculiaridades. Por exemplo, o online não arranha, o físico arranha. No físico você tem revenda. Então, cada um tem prós e contras, e todos esses youtubers, por exemplo, eu estou trazendo aqui para vocês que dizem que eles são substitutos, sim. Né? Ou seja, como se analisa, inclusive as discussões de entrada, que a gente vê o estudo que existe nos autos dizendo que vai ter muita entrada, que a entrada é de 4% ao ano, mas nós tivemos acesso a outras pesquisas que mostram que, na realidade, o jogo de PC, que é o que importa aqui para essa operação, representa só 21% do mercado, né, dessa projeção, e quando a gente olha só para PC, né, a projeção, tem algumas projeções que dizem que o mercado cresce 1% ao ano, outros que chega a crescer 0,09% ao ano, e quando a gente vê o que os nossos modelos de simulação estão apontando, você tem uma diminuição da quantidade muito superior ao que a gente estima. Enfim, mesmo, e aqui se a gente pensa em empresas extremamente estabelecidas, como o Google, tentaram entrar no mercado de jogos e não conseguiram, justamente por quê? Porque você tem uma dificuldade de barreiras de entrada extremamente grande, extremamente importante, e isso vai impactar os efeitos aqui da operação. Ou seja, a gente não pode aceitar a morte desses mercados, a gente não pode aceitar que essa operação aumente o preço dos consumidores, e além disso, a gente tem que ver que a Caixa Y, Jogstation e Zarion Network não estão no mercado de jogos para PC. Né? Daí, ou seja, esses são os grandes concorrentes que a requerente diz que existe no mercado. Mas não. O problema é que ainda você tem uma outra discussão vertical, que os desenvolvedores eles vão receber menos pelos jogos quando você tem esse tipo de concentração. Ao receber menos, você diminui a qualidade dos jogos, isso com certeza vai impactar a Valetudo, e é por isso que a gente diz que é possível ter abuso em termos de poder de mercado. Enfim, só para repetir todos os outros patronos, game over. Gostaria agora de pedir para a Tatiana Lima se apresentar e apresentar os argumentos da sua parte também. Boa tarde, senhores conselheiros, senhoras conselheiras, conselheira relatora. Eu sou Tatiana, trabalho no CAD, mas hoje eu estou aqui para defender ao marketing, e até porque eu acho que a Valetudo, devido à vênia, está com um pouco de má fé. No processo, ela trouxe, a principal evidência econômica que ela trouxe era que os preços eram iguais. Agora, ela vem aqui extemporaneamente, e aí eu também peço para desentranhar do processo, trazer uma série de evidências anedóticas de preços diferentes. E preços diferentes muito grandes. Ela fala aqui de R$ 44,99 versus R$ 19,99. Ora, uma diferença de preço desse tamanho talvez provaria que estão em mercados diferentes. Porque você vai pagar mais de 100% por um produto que é semelhante ou concorrente muito próximo, não faz muito sentido. Mas eu vou deixar essas evidências para depois e voltar para o processo em si. E aí, como a Paula já falou, esse é um caso simples.
E a evidência que não é anedótica, que não são desses exemplos, mas assim, da média do mercado, é justamente aquela que a terceira interessada trouxe no processo, de que os preços são muito semelhantes entre a mídia física e a mídia digital. E talvez agora os senhores se perguntem, então você está falando contra o seu argumento de que preços diferentes levariam a mercados diferentes. Mas, nesse caso, se você tem dois preços semelhantes, mas um produto em que o consumidor ele tem que ou ele sair de casa e comprar, ou ele esperar 2 dias, no caso do Brasil, talvez muito mais, porque a gente tenta ser eficiente, nós, ao marketing, mas, às vezes, para entregar no interior do Pará pode demorar muito tempo. Nesses casos, não faz muito sentido, se você é um consumidor, você deixar de ter o seu produto imediatamente para pegar um produto e demorar 1 semana para receber. Logo, você percebe que esse consumidor da mídia física, ele não é o mesmo consumidor da mídia digital. Por alguma razão, ele faz questão de ter essa mídia física. O problema, e aí vem a razão dessa operação, é que esse consumidor peculiar, que faz questão de ter essa mídia física, ele está diminuindo. E aí não é culpa da operação. A terceira interessada ela faz uma relação de causalidade que é porque vocês vão comprar a Vapor Games, o consumidor, esse mercado de mídia física vai acabar. Mas é justamente o contrário. A gente está tentando comprar a Vapor Games justamente porque a gente sabe que esse mercado de mídia física vai acabar. E aí é uma questão de sobrevivência. Então, esse é o ponto principal da operação e é o que nos toca aqui. E aí, agora, eu queria, se fosse possível, de ver... Isso aqui foi a evidência econométrica, na verdade não é econométrica, né, é uma simulação que eles fizeram. E aí, nessa simulação, que eu acho que é o ponto-chave da argumentação deles, de por que não deveria ser aprovada essa operação, eles dizem que teria um aumento de 45%. Numa elasticidade de 2. Ora, você pensar um aumento de 45% considerando uma elasticidade de 2, seria dizer que a empresa, mesmo perdendo 90%, diminuindo 90% da quantidade vendida, ela teria, ainda assim, seria lucrativo para ela aumentar esse preço. E por que seria lucrativo aumentar esse preço com essa perda toda? Porque essa perda seria desviada para quem ela está adquirindo, para a Vapor Games. Só que faz sentido isso? Faz sentido que um consumidor da mídia física, esse consumidor que eu disse que é muito peculiar, que faz questão de ter aquele joguinho físico, ele, na hora que eu aumento o preço, seja 5%, 10% ou 45%, como eles estão propondo, que ele vá comprar da Vapor Games e não de outro concorrente como a Varitudo, que vende a mídia física, não faz sentido. Ele vai para a mídia física. Só que o problema desse modelo deles é justamente esse. É um modelo muito bom e que requer poucas informações. Eu acredito que foi por isso que eles usaram. Só que ele parte do pressuposto, ele tem um pressuposto implícito de que a demanda ela é desviada conforme as participações de mercado. E usando a definição de mercado que eles usaram, que é de PC apenas, com todo mundo, a Vapor Games ela tem 50% do mercado. Então, a demanda era desviada praticamente para a Vapor Games. Por isso que deu esse resultado absurdo. E esse resultado é tão absurdo porque, imagine, num país pobre como o Brasil, você acreditar que o preço vai aumentar 45% e que a empresa não vai perder demanda, não vai conseguir ainda assim ser lucrativo, como o patrono deles mesmo falou, vivemos em um país pobre. Aqui, o nosso consumidor ele junta dinheiro para comprar o jogo. Ele deixa de fazer várias coisas e, às vezes, até de comprar bens essenciais para comprar o jogo. Um aumento de 40% impossibilita o nosso mercado. Então, é por isso que não faz sentido a evidência econômica que eles trouxeram. E, considerando isso, a única razão, como nós dissemos, para a compra é justamente a morte do mercado físico. E aí, só para complementar, eu queria dizer que, mesmo se a gente considerasse, por absurdo,
a possibilidade dos dois mercados, mídia física e digital, mesmo assim não haveria problema. E aí eu trouxe aqui as evidências de que ao marketing, nesse caso, ela ia estar só com 32% do mercado, aí você vai falar, não, mas pela presunção do CAD é 20%, e a primeira coisa, tem várias coisas que a gente tem que considerar aqui. A primeira é que a presunção de posição dominante não quer dizer que você tenha poder de mercado. E, nesse caso, nós não teríamos poder de mercado. Por quê? Porque, além de ser 30%, você ainda tem vários competidores com uma participação muito relevante, de 20%. E esses consumidores com a participação relevante, eles são integrados. Tem evidência em revistas sérias econômicas que mostram que nos competidores verticalizados, eles cobram preços mais baratos dos jogos e cobram os consoles mais caros. Então, esses competidores eles estão concorrendo aí por preço com a gente. Além disso, a gente sabe que esse é um mercado em que tem muita inovação, tem muita entrada. Então, a participação de mercado talvez até nem seja a melhor indicativo, ou melhor de poder de mercado. E aí, nessa situação de entradas, de competidores, de inovação sempre, ao marketing, ela não vai conseguir exercer nenhum poder de mercado. Então, esses são os principais argumentos, e eu acho que a principal evidência que a gente tem que se ater é justamente as evidências que estavam nos autos, né? Então, a evidência de que você tem preços semelhantes, mas, principalmente, a evidência de que esse é um mercado morto. E é um mercado morto não porque nós queremos que ele morra. Ao contrário, a gente já tem uma posição consolidada nesse mercado. Ao marketing, o desejo seria de que esse mercado florescesse, mas não é o que está acontecendo. E é por isso que o marketing resolveu fazer essa operação. Muito obrigada. E aí eu peço que vocês não se deixem, né, enganar pela pirotecnia da apresentação dos nossos competidores. Agora, por favor, Camila, faça as suas considerações finais. Depois passaremos para cada uma das partes também fazerem suas considerações finais antes da votação. E depois da votação, teremos alguns minutos para fazer aquela mesa redonda sobre o caso. Bom, novamente parabenizo principalmente o patrono da terceira interessada pela apresentação e pelas exposições. Bom, como eu mencionei, entendo que as linhas, né, que definem aí o mercado relevante, apesar da gente estar focando bastante na discussão de mercado relevante, essas linhas tendem a ser um pouco mais tênues quando a gente está falando de mercado digital. Então, e nesse contexto, até o cálculo de elasticidade, né, que foi apresentado, ele também se torna mais desafiador, né? Por isso que eu acho importante a gente passar para outras etapas aí da análise, para além da discussão de mercado relevante, e avaliar a dinâmica concorrencial mesmo desse setor de jogos eletrônicos, e a probabilidade de incentivo mesmo da all market pós-operação exercer esse eventual poder de mercado. Então, nesse contexto, a gente tem que, de um lado, sim, all market e Vapor Games são duas plataformas digitais com participações de mercado bastante significativas, cada uma em seu respectivo segmento. Então, mesmo que considerando uma concorrência direta ou não considerando, elas têm uma participação de mercado relevante. E ambas, né, com suas participações, têm uma massa crítica importante, são plataformas que atraem, né, usuários dos dois lados, seja dos desenvolvedores de jogos, como também dos usuários. E nessa linha, as preocupações são trazidas pelos terceiros, aqui pelo terceiro e pelos agentes do mercado ao longo da instrução, elas são pertinentes, né, porque mostram uma preocupação com esse poder de compra da all market pós-operação, uma preocupação, a partir do momento que ela vai ter essa parcela grande, né, de mídias comercializada de mídia digital e mídia física. Também a preocupação em relação à exclusividade que a Vapor Games tem com alguns desenvolvedores de jogos, né, e a relevância desses títulos.
o poder de negociação dessa plataforma e relacionado ao poder de compra pós-operação, a discussão toda que a gente vê em mercados digitais de efeito de rede, a partir do momento que a Vapor Games é incorporada na plataforma da Allmarket, né, ela teria mais capacidade financeira e capacidade de atrair mais usuários e até atrair mais desenvolvedores de jogos. São preocupações, sim, pertinentes, mas se a gente olhar para o outro lado, vale a pena também a gente pensar na rivalidade e barreiras mesmo desse mercado, que foi um ponto que os patronos trouxeram, né? Assim, é um mercado que tem barreiras altas à entrada. Quando a gente pensa no mercado de desenvolvimento de jogos, pelo que a gente vê dos precedentes do CAD, de outras autoridades, o mercado de desenvolvimento de jogos não é um mercado que tem uma barreira tão alta à entrada, dado que, apesar de ter algum custo, não é tão difícil para que novos jogos sejam introduzidos no mercado, e a gente vê uma série deles que acaba ganhando aí popularidade e mudando a regra do jogo, como a própria Paula trouxe. Então, essa é uma questão, né? Então, a gente olhar a relevância do mercado de cima e dos desenvolvedores, a importância também dos títulos exclusivos que a Vapor Games tem. Então, eles são capazes de conferir uma vantagem tão grande para o market que ela não seria mais capaz de concorrer aí, que os demais players não seriam capazes de concorrer com ela ou prejudicaria tão significativamente. A gente está olhando um mercado que tem um crescimento bastante relevante, né, um dos mercados de entretenimento que mais cresce, e deveríamos olhar também diferenciação, né, as estratégias de diferenciação das empresas para se manterem aí concorrendo e contestarem esse poder das empresas incumbentes depois da operação. Então, trazendo um pouco essas ponderações dos dois lados, né? Então, sim, tem preocupações grandes com a plataforma que vai ganhar, né? Vai ter um poder de mercado maior, sim, pós-operação, mas também tem vários outros fatores de rivalidade, barreiras nesse segmento que valem ser considerados, principalmente quando a gente olha e tenta entender a relevância desses títulos que a Vapor Game tem, se eles são ou não relevantes no mercado brasileiro e quanto que eles são populares aí para os usuários. Então, vamos para o momento final. Peço primeiro para a terceira interessada. Vou dar 5 minutos para cada um. A gente estou de olho no horário aqui. Acho que não vou usar todo o tempo, não. Senhores conselheiros, eu acho que a consideração é muito simples. De fato, há um momento de transição tecnológica, de fato, há um momento em que, sim, há uma ampliação da relevância do canal digital para a comercialização de títulos de jogos eletrônicos, mas fato é que, neste momento, estes dois canais concorrem entre si, acho que as evidências são muito significativas. Há ainda uma relevância muito importante, particularmente no contexto brasileiro, de comercialização de títulos por meio do canal físico nos jogos para PC, e neste momento a gente não pode esquecer das características da operação. O maior player do canal físico está adquirindo o maior player do canal digital. E nesse contexto, há sim reforço de poder de mercado no momento crucial de mudança de paradigma tecnológico na comercialização desses títulos, e houvesse essa operação, o envolvimento entre uma empresa talvez grande no segmento, mas não tão grande no outro segmento, dificilmente a gente teria uma discussão relevante, antitrust, pertinente, relacionada à junção dessas duas empresas. Mas não é o caso. Não é o caso. É a maior empresa de um canal ainda existente, talvez moribundo, mas ainda existente, ainda relevante, ainda pertinente para um segmento importante da população, e a maior empresa do segmento mais dinâmico de comercialização desse produto, e que claramente vai estabelecer as bases do funcionamento no futuro próximo. E ela pode contar, nesta nova fase, num mercado de características de plataforma digital, com efeitos de rede, com capacidade de atração e de obtenção de economias de escala e tudo mais, com reforço agora, por conta da operação, caso ela seja aprovada por vossas senhorias, sem qualquer restrição, como determinado pela Superintendência Geral,
contar com este reforço de poder de mercado pela junção com um player incumbente no segmento de canal físico. Então, acredito que a votação de Vossas Senhorias deve levar em consideração a superintendência agiu certo em aprovar esta operação sem restrições, ou é o caso de bloqueá-la pela ausência de remédios adequados, ou estabelecer remédios tal qual requeridos pela terceira interessada, que é o estabelecimento de uma proibição de celebração de novos acordos de exclusividade junto aos títulos, a jogos e lançamentos de títulos por um período razoável de 3 anos, por exemplo. Acho que essa é a consideração dada ao atual momento de desenvolvimento do mercado brasileiro. Não é uma situação, esse mercado ainda não morreu, não necessariamente o pedido da Vale Tudo não é para que ele sobreviva, é para que este evento de reforço de poder de mercado neste momento de mudança de paradigma tecnológico conte com a intervenção da autoridade antitrust. É este o pedido. Obrigado. E só complementando aqui alguns pontos, né, que eu acho que reforçar tudo que o Paulo já mencionou aqui, né, mas o CAD ele analisou o caso da Blockbuster com Americanas, né, o CAD analisou o caso da compra do submarino pela Americanas, e tinha toda essa discussão lá envolvendo inclusive a Blockbuster, né? A gente não teve uma posição do CAD dizendo que estava tudo bem, que não se precisava analisar o mercado e que por conta de ser um mercado que poderia talvez em alguns anos desaparecer, que você poderia, e nesse caso é diferente, né? Por quê? Porque qual é o motivo de estar desaparecendo os jogos físicos? Claro que tem aí uma preferência do consumidor, uma comodidade do consumidor, mas por outro lado também as empresas que constroem o console, eles estão construindo o console sem um insertor de disco, não por um motivo técnico, mas também porque isso aumenta o poder de mercado delas. Então, acaba sendo uma discussão sobre causalidade a respeito do que de fato está acontecendo no mercado. E é o CAD que pode analisar essas questões de concorrência do ponto de vista dinâmico, se isso é interessante. Há consumidores que gostam de colecionar, de ter algo tangível, de ter o jogo em si, porque eventualmente pode falhar a internet, pode ter um problema de download, que ele tem e todos esses jogos, né, eles precisam fazer o download por meio de internet. O Brasil tem problemas e áreas sem internet. Então, o que isso quer dizer para o nosso contexto, né? O momento que a gente aceita que talvez um outro país tenha uma internet melhor, tenha outro tipo, mas aqui a gente viu aqui a diferença de preços, e daí quando a gente vai para a argumentação que foi apresentada, se os preços são iguais, significa que não tem concorrência. Se os preços são diferentes, significa que está tudo errado e que também não tem... Sabe, puxa, a gente está vendo aqui várias autoridades falando que tem substituibilidade, que isso é importante, mesmo analisando o PP, ou analisando o PCAIDS, a gente está vendo problema. Então, a gente pede aí para o tribunal para levar em consideração os nossos argumentos. Obrigado. Obrigada. Agora eu peço para All Market, por favor, faça suas considerações finais. Bem, está funcionando isso? Tá. Bom, antes de mais nada, senhores e senhoras conselheiros e conselheiras aqui, eu vou pedir 1 minuto de silêncio em homenagem à morte, sem júbilo, do mercado que a gente está tratando. Brincadeiras à parte, eu acho que após ouvir as intervenções aqui feitas anteriormente, a Walmart tem algumas ponderações para fazer. A principal delas está relacionada à discussão de preço. E aqui eu vou pedir licença para fazer de novo um paralelo com o caso da Blockbuster e da Netflix, que nunca foi examinado pelo CAD, mas, e eu espero que as empresas aí me perdoem a referência, mas eu acho que não tem nada mais ilustrativo do que esse passado. Quando o streaming competia com os filmes em mídia física, houve lá os saudosistas que fizeram piquete na porta da Blockbuster, dizendo que no Brasil, com a baixa qualidade da internet, o consumidor ia ter que parar de consumir filmes locados. Isso aconteceu? Não. Ao contrário, isso provavelmente impulsionou e colaborou para pressionar por uma internet melhor. A qualidade dos filmes caiu? Também não.
Vamos esquecer por um minuto que a Netflix também desenvolve conteúdo, porque na época, quando ela saiu, era uma plataforma de distribuição de filmes em mídia digital só. E vamos considerar a seguinte hipótese: imaginem que a Netflix fosse adquirida por um varejista multiproduto. De novo, nós não estamos aqui tratando de, vou fazer a referência expressa, Microsoft Activision. Ninguém aqui produz console. Não tem discussão de nexo de causalidade com a ação das requerentes e a obsolescência dos computadores e consoles. Esta é a compra por uma varejista multiproduto. Então, vamos imaginar, por um minuto, que a Netflix fosse, então, adquirida por uma varejista multiproduto, que enxergou ali que os videocassetes que ela vendia iam parar, né, iam morrer, e ela enxergou uma possibilidade de ter a entrada em um mercado em evolução. Que efeito isso poderia ter sobre esses mercados, tanto de videocassete quanto de streaming? Bom, para o mercado de filmes em streaming, provavelmente o que aconteceria é um aumento de capilaridade, um aumento de penetração, certo? A Netflix ia chegar mais cedo, talvez, e mais rapidamente na casa das pessoas. E para os videocassetes, o que ia acontecer? Nada. Quem quisesse comprar fisicamente permaneceria recorrendo à loja física. Assim como quem quer comprar games em mídia física permanece indo ao market e a Vale Tudo. E para a varejista multiproduto, que teria comprado lá a Netflix? Bom, ela talvez tivesse uma ampliação de vendas de produtos online, quaisquer que fossem eles, certo? Provavelmente. É nisso que está apostando ao market. E, por fim, os preços dos filmes de videocassete. Se a varejista subisse o preço da mídia física, como bem demonstrado aqui pela Tatiana, o consumidor migra para outra varejista de mídia física. Ele vai comprar o jogo em mídia física em outro lugar. Bom, vamos dizer que o preço, que por alguma razão a loja é muito longe, uma parcela desse consumidor que não tiver esse apego todo à mídia física vai migrar para o streaming. Necessariamente ele migraria para a Netflix? Não. Ele migra para a plataforma onde o filme estiver disponível pelo menor preço. Este é o caso de que estamos tratando. A dinâmica é rigorosamente a mesma. Se ao market subir os preços dos jogos em mídia física, o consumidor migra para outra mídia física, para Vale Tudo. Se o consumidor migrar para mídia digital, ele necessariamente migra para Vapor Games? Não também. Só nos últimos 5 anos, disse o teste de mercado, tem outras 2 entradas bem-sucedidas com mais de 30% de market share somados em plataformas de distribuição de mídia digital. Portanto, se a Vapor Games tiver o jogo na sua plataforma, ela tem que colocar esse jogo num preço competitivo, sob pena de perder para outras plataformas. Enfim, para encerrar esse jogo, não adianta espernear porque a língua portuguesa não tem mais trema, não adianta espernear, nem advogar pelo retorno do aparelho de fax. Também não é na frente desse egrégio CAD aqui que a saudosista Vale Tudo tem que fazer piquete. É hora de aceitar que este é só um caso de entrada. Obrigada. Agora pedimos para que vocês acessem o link do QR Code. É que a Paula cumprimentou. Tatiana, a gente te cede o direito de... Não, então, só para complementar a Paula sobre os preços, o que a gente estava querendo dizer quando a gente falou de preços iguais e preços diferentes, é porque a primeira evidência que eles levaram aos processos é que os preços eram iguais. E aí, nesse caso, não faria sentido você dizer que, porque os preços são iguais, estão indo no mesmo mercado, porque o consumidor da mídia física, como já falamos aqui, ele tem um custo de oportunidade dessa mídia física, que é o tempo que ele gasta para ir ou o tempo que ele gasta para se deslocar.
Só que quando eles vieram novamente aqui com novas evidências, eles trouxeram diferenças de preços muito altas. Eles falaram de R$ 44,99 para R$ 16,99, R$ 69,90 para R$ 55,44. Essas diferenças de preços em favor da mídia física, aí esse custo de deslocamento já não é tão grande assim. Então, não faz sentido você ter dois produtos que seriam iguais, segundo eles, com preços tão distintos, mesmo considerando esse custo de oportunidade do deslocamento ou da espera. Então, é por isso que as duas evidências de preço, sejam evidências de preços semelhantes, sejam essas evidências de preços muito distintos, elas corroboram o nosso ponto, apesar de ter sido trazido pela terceira requerente. É isso, obrigada. Obrigada. Antes de apresentar o resultado, enquanto vocês fazem a votação, então tomem teu tempo para votar. A gente vai começar a fazer a mesa redonda, senão a gente não vai ter tempo hábil para isso. E eu também vou pedir para cada um reduzir. A gente tinha previsto 5 minutos para todo mundo falar por 3 minutos no máximo. A gente fez uma provocação para cada um das partes, e depois Camila vai fazer uma palavra final, que é se eles estivessem do outro lado, se a Paula e a Tatiana estivessem do lado da Varitudo, e se o Paulo e o Ricardo estivessem do lado da Allmarket, quais seriam os argumentos que eles ressaltariam? Quer começar, Paulo? Não, só quero começar depois que tiver terminado a votação. Não quero ficar dando munição. Olha, se eu fosse advogada da Varitudo, primeiro eu ia estar morrendo de vergonha. O caso deles é horrível. Mas eu tenho que dizer que o ponto da exclusividade é bom. O ponto da exclusividade é bom, porque o ponto da exclusividade, ele me trouxe a seguinte ponderação aqui. Bom, se, de fato, eu tiver uma migração da mídia física para a mídia online, e o sujeito tiver, enfim, o jogo que ele estiver comprando for exclusivo da Vapor Games, eu não tenho a concorrência dos outros 2 players que eu acabei de citar aqui como alternativas. Então, eu acho que o ponto da exclusividade é um ponto que sou obrigada a admitir que tem algum fundamento. Eu acho que eu adotaria uma estratégia mais simples do que a deles, que era de se perguntar bem assim, mas imagine para o mesmo jogo, para o jogo X, se você não tivesse a mídia digital ou a mídia física, você compraria outro jogo ou você migraria de mídia? E eu acho que a resposta ia ser, eu migraria de mídia. E aí isso seria meio que uma prova de que que as mídias são substitutas, sim. E aí eles teriam a tese deles de que talvez o mercado fosse maior, ou como eles fizeram. Olá. Acho que do meu lado, se eu tivesse do lado da defesa da operação, eu acho que houve elementos nesse sentido na atuação brilhante da minha colega. Eu talvez reforçaria um pouco mais a questão do dinamismo desse mercado, que de fato é muito significativo por conta de inovação tecnológica, e não só no componente de inovação tecnológica, novos jogos e a expansão, quanto isso facilita a entrada, mas o fato também de que entrada em varejo, enfim, tem uma série de peculiaridades, mas tende a não ser tão problemática assim. Varejo, distribuição, tende a não ser problemática, embora eu acho que sempre com o cuidado de que no segmento para onde está se caminhando o mercado, que é o de distribuição digital de jogos, em que você tem componentes de plataforma com as características de externalidades, escala e tudo mais, as barreiras são mais altas. Tendem a não ser tão altas, mas são sim mais altas. Então, eu acho que talvez eu trabalharia mais a questão de entrada e rivalidade, mas com o cuidado de que, de fato, para onde está indo o mercado, está saindo do varejo físico e indo para o varejo digital
talvez tem certos aspectos que facilitam a rivalidade, mas a entrada não é tão problemática, tanto é que houve entradas recentes e elas foram bem sucedidas, mas talvez em não muito tempo, por conta de benefícios, né, dos primeiros entrantes, enfim, como discutido na literatura de plataformas digitais, essa entrada talvez se torne mais difícil e com ponto de atenção dos acordos de exclusividade, que eu acho que de fato era, tanto que é um dos pontos mais sensíveis para o caso das requerentes. Acho que eu talvez ressaltaria mais esses pontos. E também só dar os parabéns aí para todos que defenderam aí. Eu não sei se eu entendi muito bem o argumento de ser um grande varejista ou que isso representaria um debate conglomeral ali, que de fato não é porque se vende uma série de outros produtos, sei lá, chuchu, tomate, que ele vai comprar ou vai ter alguma relação com o jogo online, assim, né? Mas se estiver analisando aqui, né, e eu acho que foi, talvez eu não focaria muito nesse debate, e eu acho que são mercados separados, né? Eu focaria talvez na discussão de ser aquele mercado de console e junto com o PC, porque realmente ali você tem uma concentração que é semelhante a outras concentrações que já foram aprovadas pelo CAD, e usaria talvez um modelo de Full Equilibrium Relevant Market, né, que analisa o mercado relevante a partir de um equilíbrio maior do que só apenas fora do equilíbrio, como da perda crítica. Mas eu achei que foi muito bem defendido aqui, não quis dizer de um minuto de silêncio aí pelo mercado, né, mas eu achei bom o argumento aí. Era brincadeira, hein, pelo amor de Deus. Vamos deixar o voto final? Acho que deixar todo mundo curioso. A Camila vai falar agora? Uma consideração final. Vamos ver os votos? Então querem ver os votos? Vamos ver os votos. Que foi feito um voto que não era sim ou não, né? Era concorda totalmente, concorda parcialmente, discorda totalmente ou discorda parcialmente. Então a gente chegou. E agora? Não estou entendendo essa resposta. E agora a gente chegou, estamos mais próximo do concordo totalmente da SG. Então, SG. Muito bom, turma. Aprovado por maioria. Aê! Parabéns. Eu vou entrar com embargos. Paulo, eu tenho mais amigos que você na plateia. Eu vou entrar com embargos, não importa. Então, aqui, por favor, Camila, você quer só fazer uma consideração final? Não, eu queria agradecer também pela oportunidade, né? Acho que foi um caso interessante, a gente ouvindo os argumentos, né, que você traria, a gente vê como tem uma infinidade de possibilidades aí, e que não é uma análise tão trivial. E acho que o que eu tentei trazer aqui algumas ponderações realmente em relação a definir esse mercado relevante de maneira tão firme, né, da gente também tentar olhar a inovação, olhar a possibilidade, principalmente no mercado que está crescendo tanto, de estratégias mesmo de diferenciação para que as empresas contestem, né, eventual poder de mercado e não olhar tanto só para o market share, dependendo do segmento, mas que de fato assim é muito legal ouvir o que a gente traria, né? Então, ótimo. Obrigada. E antes de encerrar, primeiro agradecer aos painelistas, que, como vocês viram, fizeram um trabalho de casa muito bem feito, todos eles. E eu gostaria também de fazer algumas considerações finais. Primeiro, como nada nessa vida a gente faz sozinho, eu gostaria de agradecer bastante toda a equipe que esteve comigo envolvida na elaboração do caso. Então, agradecer Gabriel Takahashi, que eu já tinha mencionado anteriormente, Paulo Oliveira, Fernando Silveira, por todo esse trabalho de, inclusive, resposta ofício a gente fez. Então, foi um trabalho intenso de todos nós. E, por fim, só contextualizar um pouco pela escolha do caso. Acho que vocês devem estar se perguntando sobre por que esse caso. Então, primeiro, o mercado de games é um mercado que nos chama a atenção já há algum tempo, por toda uma discussão do antitruste internacional,
e também pelo crescimento desse mercado. Hoje, o games é um mercado até maior do que o games de streaming. Então, para muitos de nós, ele não é tão próximo, mas para uma população relevante, ele é. Segundo, que essa discussão sobre o mercado relevante, definição de mercado relevante, é um assunto atual, né? Não é à toa que a própria Comissão Europeia revisou o seu guia de definição de mercado relevante, e acaba que a gente pega um caso interessante de um mercado agora em discussão, mas joga para uma discussão que é transversal para vários setores. Então, a gente tem, por exemplo, o setor de varejo, um setor que tradicionalmente ele é físico, só que tem uma tendência de digitalização também. Hoje, o omnicanalidade é um termo utilizado bastante pelo pessoal do business, né, que mostra essa questão de alguém que compra o produto online, retira físico ou vice-versa, enfim, várias variações. O mercado de saúde é um mercado também que a gente observa que plano de saúde também tem entrada no mercado digital e acaba fornecendo serviços digitais, né? E as físicas têm que se correr atrás e também criar sua plataforma, criar seus serviços de telemedicina. E, por fim, deixar aqui um caso também, um caso emblemático, que é o caso de transmissão de futebol. Então, por muito tempo a gente pensava assim, será que transmissão de futebol dará para ser transmitido via streaming? E hoje isso já é uma realidade. Cazé TV, para quem não conhece, recebeu 69 milhões de acessos durante a Copa do Mundo feminina. Do Copa do Mundo masculina foram, em um jogo, acho que bateu o recorde de 5 milhões de audiência, uma audiência bastante recorde, mostra que não só digital e físico, mas também tem a questão da tecnologia antiga, né, com uma nova tecnologia que vem, que surge, e que também coloca em questionamento qual que é a delimitação desse mercado relevante. Então, para encerrar, a gente gostaria até, estou olhando aqui o Paulo Furquim, hoje no painel de exclusividade, falou assim, essa questão de mercado relevante, ou toda a discussão, né, no caso em questão, a gente não pode ser por base de achismos, e sim de demonstrações. E acho que nesse caso de mercado relevante, vale isso também, né? Não é só achismos, e temos que ir atrás de dados, de informações, para mostrar como que está sendo essa transformação tecnológica, qual o timing, esse é um aspecto relevante, qual o timing que se dá essa transformação, e também como que os consumidores eles estão reagindo a essa transformação que a gente percebe não só em setores claramente digitais, mas em toda a economia. Então, encerro aqui e agradeço demais à plateia e a todo mundo envolvido no painel. Obrigada.